Olá, muito boa noite, caros irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui juntos para aprendermos e o aprendizado através das nossas reflexões. Então é com muita alegria que estamos juntos para mais uma tarefa na noite de hoje. Então, vamos rogar ao nosso Mestre Jesus que esteja conosco nesse instante, que derrame muita luz e energia de paz em nossos corações, porque sempre estamos sedentos de beber dessa fonte da paz que o nosso Mestre Jesus nos trouxe e que muitas vezes não entendemos e não conseguimos alcançá-la. Que Deus, nosso Pai Criador, nesse momento, derrame sobre todos nós as energias de amor, de tranquilidade, de harmonia, e vamos pedir, além de agradecer, pelas bênçãos recebidas, vamos pedir, Senhor, fechar os nossos olhos e pedir de todo o nosso coração misericórdia. Misericórdia por esse planeta, misericórdia por essa humanidade que continua não sabendo o que faz. Misericórdia, Senhor, pelas dores do mundo. Que o Senhor tenha compaixão, mais ainda do que já tem. Que tenha compaixão dessa humanidade, ainda que está engatinhando na evolução moral e que tanto tem maltratado o planeta Terra. Senhor Jesus, tende misericórdia, Senhor. Misericórdia, principalmente do nosso Brasil. O nosso país tem enfrentado nos últimos meses muita dor, muita lágrima, muito sofrimento. As enchentes que devastaram o sul do país, levando muitas vidas, destruindo famílias inteiras, devastando casas, e não só a tristeza humana, mas também os dramas e as tristezas dos animais. Muitos mortos foram arrastados pelas águas. Que o Senhor tenha misericórdia de todos. E hoje, o nosso Brasil continua a enfrentar dor e sofrimento, mas dessa vez o oposto, através do calor, das secas e das queimadas. Muitos animais silvestres morrendo, perdendo as suas casas, porque as matas estão sendo devastadas, destruídas pelo fogo. Muitos morrendo de sede. E muita tristeza. É o nosso planeta gritando por socorro. Tende misericórdia, Senhor. Tende compaixão. Porque os homens ainda não estão entendendo o mal que estão fazendo a si próprios. Então vamos, na noite de hoje, fazer uma corrente do bem, pedindo, através de nossos pensamentos, pedir luz para o nosso país, para o nosso Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. E na noite de hoje, meus amigos, vamos ter a nossa irmã Kátia Guerreiro, conversando um pouco, falando um pouco de um trecho do livro Momentos de Meditação, de Divaldo Pereira Franco, ditado pela sua mentora espiritual, Joana de Ângeles. E o tema escolhido da noite de hoje é Conhecimento para a Ação. Então, que nossa irmã Kátia seja muito intuída para passar os conhecimentos da noite de hoje e que nós também possamos estar receptivos
para o entendimento. Com a palavra, nossa irmã Kátia Guerreiro. Olá, boa noite a todos e todas. Mais uma vez aqui estamos para uma das nossas conversas das quartas-feiras. E o tema de hoje é do livro de Joana de Ângeles, Momentos de Meditação, Conhecimento para a Ação. Né? Antes de entrarmos nos recados de Joana, sempre muito importantes, né? Vamos entender um pouquinho a respeito do conhecimento, qual a importância disso na nossa vida para o nosso progresso. Né? Então, qual é o conceito de conhecimento? O conhecimento é exatamente a capacidade humana da gente compreender, aprender, entender as coisas, né? Isso pode ser aplicado para criar, para experimentar o novo. Sócrates, o grande filósofo, nos diz que conhecer é passar da aparência à essência. Olha que fantástico. Da opinião ao conceito, do ponto de vista individual à ideia universal. Ou seja, é a busca da verdade. É a base para todos os conhecimentos. Né? O autoconhecimento. A gente precisa dessa base do autoconhecimento para que todos os conhecimentos possam ser aprendidos por nós, né? E Sócrates propunha também que antes do homem querer persuadir os outros com o que ele acha que era correto, deveria primeiro, antes de tudo, conhecer a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo, né? Já dizia o oráculo, né? E que para se obter a verdade, a gente precisa afastar as ilusões dos sentidos, as ilusões das palavras, das opiniões. Precisamos alcançar o conhecimento verdadeiro através da evidência, ou seja, da visão intelectual, da essência de um ser. Né? E qual é a importância do conhecimento, gente? O conhecimento ele vai fomentar o progresso intelectual e moral do homem. O desenvolvimento das artes, das ciências, vai proporcionar uma melhor qualidade de vida para a sociedade, vai libertar o homem da ignorância, das superstições, vai desenvolver o senso crítico, o raciocínio, vai evitar a dominação, a manipulação, vai conferir autonomia ao ser. Para Sócrates, o conhecimento leva o homem à vivência de valores como justiça, coragem, amizade, piedade, amor, beleza, temperança, prudência, né? Que constituem as ideias do sábio e do verdadeiro cristão, que é o que nós pretendemos ser. Né? Então, para ele, o ideal de busca do homem deveria ser o bem e via na ética e na moral as bases para se alcançar esses ideais. Né? E aí a gente tem também André Luiz no livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, que nos diz o seguinte, que o mais que nos diz, desculpe, vou ler aqui, mas o conhecimento real não é construção de alguns dias, é obra do tempo. André Luiz, fantástico. Diz que o conhecimento real não é construção de alguns dias, é simplesmente obra do tempo, né? Isso está em problemas pessoais. E como é que a gente pode enxergar a verdade e essa liberdade que o conhecimento traz à luz da doutrina espírita, né? Para nós espíritas, o que é a verdade? Né? A verdade é o conhecimento da essência real e profunda dos seres e é sempre universal. A verdade deve ter validade em qualquer lugar, validade, né? Ela precisa ser validada em qualquer lugar, em qualquer tempo e para qualquer indivíduo. A liberdade, por seu lado, é a faculdade de cada um se decidir ou agir segundo a própria determinação. É a independência e a autonomia do homem, segundo o dicionário Alais, né? E Emmanuel, em seu livro O Consolador, escreveu: a verdade é a essência espiritual da vida, né? Somente quando o homem conseguir viver segundo essa essência, poderá desfrutar da liberdade integral, pois ninguém é absolutamente livre ainda nesse nosso patamar evolutivo, né? Nós gozamos sempre da liberdade parcial e dentro dela podemos alterar o curso da nossa própria existência pelo bom ou mau uso de semelhantes faculdades nas nossas relações, né? Até um dia que a gente conquiste efetivamente a liberdade absoluta. E qual é o nosso maior referencial de ser verdadeiramente livre? É o Cristo, nosso mestre guia, né? Jesus é a nossa verdade sublime e reveladora.
e segundo as suas próprias palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Do mesmo modo, vejamos o pensamento da sentença evangélica. Isso está em João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, efetivamente, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. E esse conhecimento é que vai nos levar a essa libertação verdadeira, né? E precisamos observar também que o conhecimento é um tipo de aquisição que exige de nós caridade para conosco, porque se é possível sanar deficiências do corpo, como dando alimento ao faminto, o remédio ao doente, a luz do Espírito não se transmite nem por imposição, nem por osmose, né? O conhecimento espírita, na questão 780A do Livro dos Espíritos, Kardec indaga, né? Como pode o processo intelectual engendrar progresso moral? E os espíritos respondem, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher, né? Ou seja, o desenvolvimento do livre-arbítrio vai acompanhar o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos nossos atos. Esse entendimento vai nos levar à transformação moral, que vai se refletir no nosso dia a dia, nas pequenas coisas do cotidiano, né? Os efeitos aparecem ao longo do próprio debruçar-se sobre o objeto de estudo. Vai afetar tanto a quem aprende, como as pessoas à sua volta. Kardec também já nos alerta que a doutrina espírita não se limita a preparar o homem para o futuro, mas forma-o também para o presente, né? Para a sociedade. Melhorando-se moralmente, os homens prepararão na terra o reinado de paz e fraternidade. Isso está em Obras Póstumas, né? E André Luiz nos diz, conhecimento espírita é tão importante no reino da alma quanto a alfabetização nos domínios da vida comum. E que toda a humanidade tem necessidade do conhecimento espírita, como precisa de pão ou de antibiótico, que devem ser fabricados e armazenados antes que a infecção contamine o corpo ou que a fome apareça. Se está em Sol nas Almas, Francisco e André Luiz, né? E Emmanuel também nos esclarece por que o Espiritismo deve ser considerado efetivamente um processo libertador de consciência. Na ciência, criará novos horizontes à glória do Espírito. Na filosofia, traçará princípios superiores ao avanço inelutável do progresso. Na religião, estabelecerá supremos valores interpretativos, libertando a fé viva das sombras que encarceram na estagnação e na ignorância. Na justiça, descortinará novos rumos aos direitos humanos. No trabalho, proporcionará justa configuração do dever. Nas artes, acenderá a inspiração da inteligência para os mais arrojados voos ao país da beleza. Na cultura, desabotoará novas fontes de luz para a civilização fatigada e decadente, né? E tal aprendizado com a doutrina espírita vai implicar necessariamente em estudo e trabalho, responsabilidade, compromissos, deveres, combate às más tendências, esforço perseverante no bem. E quando menos se espera, aí sim ocorrem as mudanças na qualidade dos pensamentos emitidos por nós. E essa mudança é refletida nas palavras, nos comportamentos que temos, né? O indivíduo se modifica para melhor, porque compreende a necessidade de ser bom, de progredir moralmente, não apenas intelectualmente. E aí, nesse sentido, gente, a doutrina nos aponta o caminho seguro que devemos seguir ao longo da evolução, ou seja, vivência dos ensinamentos de Jesus, contidos no seu Evangelho de Amor e Luz, né? E na Revista Espírita de novembro de 1868, um espírito nos traz ensinamentos muito importantes. Ele diz que há muitos espíritas no mundo, mas seu grau de instrução sobre a doutrina está longe de ser suficiente para que se classifique entre os espíritas esclarecidos. Sem dúvida, tem luzes, mas falta prática. Ou se praticam, necessitam ser assistidos para que, nos esforços que tentam, eles consigam mais persuasão
e menos entusiasmo. E aí a prática do espiritismo não pode se restringir simplesmente à propaganda, ou seja, ao falar, né? É preciso exercer com eficácia os ensinamentos do mestre, os ensinamentos da doutrina, estar bem penetrado da filosofia do espiritismo, da sua parte moral, né? E a parte moral é fácil de conhecer, exige pouco esforço. Em compensação, é a mais difícil de praticar, porque só o exemplo pode fazer bem compreendê-la. O Espírito nos diz que faremos melhor compreendendo a virtude, dando exemplo, do que a definindo, né? Então, o exemplo ensina muito mais do que as palavras, né? E aí ele diz também que a parte filosófica apresenta mais dificuldade para ser compreendida e, por conseguinte, requer mais esforços, né? Mas que essa filosofia ela está resumida em O Livro dos Espíritos e o lado prático em O Livro dos Médiuns, né? Se conhecermos bem a substância dessas duas obras, que são obras dos Espíritos, certamente teremos a felicidade de trazer muitos dos nossos irmãos, companheiros a essa crença consoladora. E muitos dos que creem serão postos no verdadeiro terreno do amor e da caridade. Muito importante essa mensagem que se titulou Um Espírito, na Revista Espírita, né? Então, vamos agora ver os recadinhos da nossa querida Joana de Ângeles, no item 8 do livro, e que ela intitulou como Conhecimento para a Ação. E aí Joana vem nos dizer que as leis que regem a natureza são constantes apelo ao homem para que investigue e progrida, e que qualquer transgressão em referência aos seus códigos, ou seja, aos códigos das leis da natureza, né, vai resultar em falta que se impõe como necessidade ou reparação, e ninguém vai escapar a isso. Ela diz que cada criatura vai agir conforme a sua própria natureza, seus atavismos espirituais, né? E a gente precisa libertar dos atavismos negativos, os primitivos, os que nos atam a expressão da sensualidade de variada gama, né? E devemos partir para outras experiências que se harmonizem com a parte divina que ainda está adormecida na maioria de nós, né? E isso ensejará a aquisição da sabedoria, buscando sempre o aprimoramento do caráter, né? E Joana nos diz que um dos métodos eficientes para isso é o do conhecimento que liberta a ignorância, do medo, do egoísmo, da avareza, né? Então, o passo imediato é a ação, cumprimento dos deveres que enobrecem, embora se apresentem humildes e insignificantes, sem avançar o passo para realizar os labores do próximo, porque projetam a personalidade e promovem o orgulho, ou manter-se impassível diante da vida. Joana vai nos dizer que é muito melhor que a desencarnação nos alcance no cumprimento dos deveres do que nos encontrar na nossa ociosidade dourada, na existência frívola, perfumada, mas frívola, que não traz nenhum benefício ao nosso processo evolutivo. Joana nos diz também que o hábito de servir promove valores morais em nós. Muitas vezes façamos o que não desejamos e não consigamos realizar o que almejamos, mas precisamos persistir. Ela diz que isso é natural, porque resulta de acúmulos produzidos em outras existências corporais, que criaram condicionamentos, né? Cujo impositivo nós temos que arrebentar, né? E a essa impulsão, o desrespeito à ordem, chamamos de tentação. Quantas tentações no mundo, né, meus irmãos? E essas tentações são qual nuvens que obscurecem o sol, ou fumaça que se desprende da labareda.
Certamente que sol e fogo sobrepõem-se aos aparentes impedimentos pela força intrínseca de que se constituem. Assim também, o denodo e a intensidade das nossas aspirações elevadas vencerão os nossos inimigos, esses inimigos. Vamos abrindo assim os caminhos para o campo de realizações, em programas mais felicitadores para o nosso progresso moral, a nossa evolução espiritual. E Joana termina o seu texto nos dizendo que o apóstolo Paulo, embora de elevada estirpe espiritual, também sofreu a injunção das tentações. O próprio Jesus sofreu a injunção de tentações. E Paulo sofreu a injunção de ser tentado a fazer o que não queria, enquanto, mesmo se esforçando, não conseguia às vezes fazer o que desejava, né? E perseverando e desafiando-se, porém, Paulo superou-se de tal forma que deixou de ser ele próprio para que o Cristo nele vivesse. E é essa a mensagem da noite de hoje. Precisamos estudar, precisamos entender os caminhos que nos levam à doutrina espírita para o nosso processo evolutivo, espiritual. Precisamos entender que o progresso moral passa também pelo progresso intelectual, o progresso do conhecimento, porque conhecendo a verdade, nós nos libertaremos. Teremos condição de discernir entre o bem e o mal, e assim estaremos no bom caminho para a nossa evolução espiritual, para que possamos sair desta encarnação pelo menos um pouquinho melhores do que o que aqui chegamos. Que Deus seja conosco, nos envolva em muita luz e nos ajude nesse caminhar que não é fácil, é áspero, mas que é possível. Tenhamos fé que conseguiremos. Muita paz para todos nós. Uma boa noite a todos. Que assim seja. Muito obrigada, Kátia, pelas palavras da noite de hoje, pela mensagem que você colocou e pelas reflexões que nos levantou, né? Que tudo começa através da nossa reflexão, como vamos fazer para buscar caminhos para melhorar e para principalmente aplicar, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, o que a gente estuda, ouve, né, e absorve. Muito obrigada. E vamos agora passar para a segunda parte dos nossos trabalhos da noite de hoje, convidando a todos que procurem um local tranquilo, confortável, silencioso, para que possamos receber as energias que estão sendo trabalhadas para o tratamento espiritual da noite de hoje, para cada um de nós. Então vamos buscar sentar ou se deitar, procurar uma posição onde possamos relaxar o corpo, relaxar a mente. Sabemos que os nossos irmãos, queridos amigos espirituais, estão ao nosso lado desde cedo, buscando a sintonia necessária para poder aplicar os passes, aplicar as energias de que tanto precisamos. Então vamos fechar os nossos olhos e mentalizar uma luz azul bem forte, bem fulgurante, onde no centro dessa luz podemos ver os raios, vários raios sendo projetados em todas as direções. E essa luz azul
irradiando essa luminosidade que nos acalma, vai inundando todo o ambiente onde estamos nesse momento. E esses pequenos raios que são lançados em todas as direções, eles vão aos poucos descendo sobre nós, sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça. Essas microgotículas de luz vão caindo como uma chuva bem fininha, uma poeira, e vão começando a molhar todo o nosso corpo físico, como uma poeirinha de chuva, vai aos poucos, como aquela névoazinha bem sutil e bem suave, vai chegando e vai inundando e vai molhando e vai nos envolvendo. E essa luz azul é a luz terapêutica do tratamento que estamos recebendo, cada um de nós, nesse instante. E essa luz, essa energia começa a penetrar em nosso corpo, começando pela cabeça, vai descendo pela nossa coluna, depois se irradia nos ombros e vai caminhando até os nossos braços. E essa energia vai se dilatando e caminhando até as extremidades dos nossos dedos, nas nossas mãos. Depois disso, vamos sentindo que toda essa paz que está nos inundando nesse momento, ela vai continuando, passando pelo tórax, pelo nosso tronco, abdômen, e vai indo em direção aos membros inferiores, às nossas pernas. E a luz azul continua indo até chegar aos nossos pés. Todo o nosso corpo inundado da luz terapêutica, da luz do tratamento, onde os irmãos amorosos, nossos anjos de guarda, estão ali emanando muita luz e emanando pensamentos positivos, a energia do bem. E vamos sentindo que a nossa mente vai se acalmando, o nosso coração vai ficando mais calmo, mais relaxado, os nossos músculos estão sendo também trabalhados e a nossa mente, o nosso cérebro envolvido na energia de luz e de paz. Nesse instante, meus irmãos, podemos sentir que não só no nosso corpo físico, como também no nosso corpo espiritual, essa energia também vai crescendo e se dilatando para fora desse corpo espiritual e vai tomando conta de todo o ambiente, de todo o recinto onde estamos nesse momento. Que o Mestre Jesus se faça presente através dos mensageiros bondosos e abnegados irmãos.
possamos curar as nossas dores físicas e principalmente as dores do espírito. Que as chagas possam ser tratadas, que as dores possam ser aliviadas e que a nossa fé ela comece a aumentar, a brilhar cada dia mais forte, na certeza do amparo divino, na certeza que nunca caminhamos sozinhos. Que o Mestre Jesus nos abençoe, envolva em luz não só a nós, mas a todos os nossos familiares, a todos que estão ao nosso redor, na nossa casa, nos nossos vizinhos, na nossa rua, que essa luz possa se dilatar muito e se espalhando e caminhando para fora dos limites das paredes físicas e possa alcançar outras pessoas que estejam, mesmo que distantes fisicamente, mas que possam ser beneficiadas com esta luz. Respirando pausadamente, inspirando e expirando. Vamos percebendo que estamos de mãos abertas para receber a luz que o Mestre Jesus sempre está amorosamente a nos oferecer. Um banquete de luz para nos restaurar energeticamente, para que possamos ter força e firmeza para continuar nesta caminhada, que muitas vezes é muito difícil. Gratidão, Senhor, pelos trabalhos, pela união, pela Tua presença em nossas vidas. Gratidão, Senhor. E gratidão por mais uma noite de hoje, por mais esse trabalho, por mais esse encontro. E finalizando, vamos pedir por todos os que sofrem, pelas pessoas que muitas vezes ainda não encontraram a palavra do Mestre Jesus em seu caminho. Então vamos pedir por todos que sofrem nos leitos de hospital, nos presídios, nas situações dolorosas de perda, de solidão, de tristeza. Vamos pedir misericórdia por todos nós, por essa humanidade que está cada vez mais perdida, porque se afastam da palavra do Senhor. Então, na noite de hoje, ficamos muito gratos por estarmos aqui na tentativa de nos tornarmos seres humanos e seres espirituais um pouco melhor. E que o ciclo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos ampare, nos acalme e que nos dê uma semana de muita paz.